É bem possível que você já tenha feito esta pergunta bem mais que um par de vezes, e o que é mais chato e um pouco broxante é que não sabemos a resposta de por que simplesmente as lembranças de nossos primeiros anos de vida parecem que foram apagados da lousa de nossa existência. A partir de que idade recorda do uso da razão? Bom, enquanto assiste este artigo, pense em qual é a lembrança mais temporã que tenha de sua infância e nos diga no seu comentário. Os cientistas chamam esta ausência de lembranças de amnésia infantil e uma nova pesquisa científica realizada no Canadá, da qual participaram 140 crianças entre 4 e 13 anos, revela que até um pouco antes de ir à escola, ao redor dos 4-5 anos, as crianças recordam o que ocorreu em anos anteriores, inclusive experiências anteriores aos 18 meses, mas 2 anos mais tarde essas memórias são apagadas. Por que não conseguimos recordar? Se você chegou até este ponto, é que certamente está interessado na resposta, mas há de ficar um pouco decepcionado como também fiquei. Segundo os cientistas, a razão pela qual esquecemos o que aconteceu na nossa infância mais tenra ainda é incerta. Alguns especialistas especulavam que isto se deve ao fato de que antes dos 4 anos não temos a capacidade cognitiva e de linguagem para formar memórias. E que ainda que estas lembranças não se perdem totalmente, não conseguimos armazená-las em nosso cérebro. A nova pesquisa, apesar de reveladora sobre este aspecto, também não tem explicação sobre o assunto. No estudo, as crianças relataram 3 de suas experiências mais antigas que pudessem recordar e o período em isto havia ocorrido. Descobriram que os mais novos tinham mais lembranças de seus primeiros anos, inclusive dos 18 meses de idade. 2 anos mais tarde solicitaram a estas mesmas crianças que recordassem 3 experiências temporãs de sua vida. O resultado: as que tinham entre 4 e 7 anos recordavam experiências muito diferentes das quais haviam contado antes. Muitas das lembranças que tinham tido 2 anos antes tinham desaparecido. Enquanto as crianças que tinham entre 10 e 13 anos descreveram as mesmas experiências em ambos os experimentos. Ao contrário do que se cria, as crianças menores têm sim capacidades cognitivas, linguísticas e de memória para recordar as coisas que ocorreram no passado. Mas, ao que tudo indica, quando o cérebro assimila a capacidade cognitiva da fala e sua associação com as palavras, nosso cérebro entra em tilt e apaga tudo o que existia antes ou abandona as lembranças em uma espécie de limbo cerebral. Dias atrás externei minha decepção por ter poucas fotos da infância e este é um dos motivos. Não sei como funciona para você, mas cada vez que vejo as poucas fotos de quando era criança, inclusive com 2 ou 3 anos de idade, lembro de todos os detalhes daquele momento, mas não consigo associar a foto com uma hora antes ou depois. Uma sensação de impotência indescritível.